cada um com a sua maneira, né? E dá para você perceber que cada um tem um jeitinho diferente, né? Eu tenho o pastor Antônio que tem um jeitinho, o pastor Carlos tem o dele, a pastora Mariette tem o jeitinho dela. E você já imaginou se, como ministros, ou muitas vezes como líder da igreja, você querer forjar a igreja ao seu modo, ao seu jeito, ia ser uma tragédia, né? Mas eu tenho certeza que quando você, como líder, como um líder de jovens, como um pastor, um líder, você deseja forjar a igreja como Cristo, com o caráter de Cristo, aí você vai verificar que você vai formar um indivíduo preparado para desbravar mesmo. Não é aquele que vai funcionar só na sua presença. Não é aquele que vai ser de um jeito só porque você está ali. Ele vai ser forjado ao caráter de Cristo. E aí você vai ter uma igreja que vai romper fronteiras, que vão sair para desbravar, vão ser bandeirantes e desbravar as fronteiras. O que nós percebemos no Ministério A é que aqui as bênçãos do Senhor são ordenadas. O que nós percebemos na comunhão e adoração é que lá as bênçãos do Senhor são ordenadas. Nas assembleias, nas batistas, nas adventistas. Mesmo porque, irmãos, nós não temos razão alguma para querer que o nome do Ministério A não prevaleça. A nossa ideia é que Jesus Cristo, Ele prevaleça. A nossa vontade é forjar caráter em Cristo nesse lugar. Sabe por quê? Porque o Marcelinho falha, o Marcelinho erra, o Marcelinho já foi criticado e vai ser criticado mais uma vez. Mas a minha preocupação e a preocupação dos líderes de Deus, aqueles que estão se submetendo à vontade de Deus, é que você tenha o caráter de Cristo. Como Paulo falou, que você ore para mim, mas olha, não sede, mas sede meus imitadores, sede como eu de Cristo sou. Até onde eu imite Cristo, você imite. Acho que Paulo quis dizer exatamente assim: até onde eu for igual a Cristo, você pode olhar para mim e se espelhar em mim. Mas aquele cravo onde eu não vou falar, sabe aquele cravo? Aquilo que eu tenho de errado, não olhe. O que Paulo quis dizer, olhe para mim naquilo que eu tenho de bom e naquilo que eu imito Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. Porque eu erro, eu falho. Eu quero que você abra um versículo na sua Bíblia. Filipenses 2, 21. Mas antes de lermos, vamos ler Filipenses 2, 21, diz assim, olha: porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Jesus Cristo. Agora eu quero que você coloque outro trecho da palavra de Deus, que está lá em Romanos 11, do 30 ao 32. Eu quero que você leia essa passagem comigo. Sabe por quê, irmãos? Todos nós fomos encerrados em desobediência. Todos nós fomos encerrados em desobediência. Todos nós fomos gerados e já nascemos errados, pecadores. Todos nós. O Senhor lhe deu uma mensagem sobre aquele jovem que perguntou para ele: Senhor, bom Deus, ou bom Senhor, o que queres que eu te faça para que eu te sirva? O que Jesus perguntou para ele? A primeira pergunta que Jesus fez para ele: por que me chamas bom? Não foi essa a pergunta que Jesus fez para ele?
primeira pergunta que Jesus fez: por que você me chama de bom? Por que está me chamando de bom? Não há um bom senão Deus. Só há um bom, e esse é Deus. O resto é tudo ruim. Não presta, é errado, é pecador, é falho. Então não tem jeito para mim? Lógico que tem jeito. E olha, irmãos, e só vai ter jeito quando você admitir de verdade: eu sou fraco, eu sou falho, eu preciso ser reparado, eu preciso ser restaurado. Olha só. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, continua. 31. Assim também este agora foram desobedientes, para também alcançar misericórdia pela misericórdia a vós manifestaram. Então, peraí. O 30 diz assim: porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes. Eu estou falando daqueles que... Você tem algum filho na fé aqui? Não? Amém? Você tem seus filhos na casa do Senhor? Então é como se você estivesse dizendo para ele: olha, eu fui desobediente, e pela misericórdia de Deus hoje eu estou aqui lendo para você e dizendo para você que também é desobediente. E aí, eu digo assim: assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Antes de você ficar batendo no peito e falar: porque eu sou PhD na palavra de Deus, porque eu sou o cara e o resto é resto. Não importa qual é a tua técnica teológica, ou quando você teologicamente conhece a palavra de Deus. Eu não quero falar disso hoje. Hoje eu quero falar da misericórdia de Deus, que me alcançou no passado, te alcança no presente e quer também te alcançar no futuro. Aleluia! Porque você está dizendo assim: eu errei, eu erro, mas você é um hipócrita. Você errou, erra e vai errar, porque somos fracos. Você precisa da misericórdia de Deus. Você precisou, você precisa e vai precisar. Primeiro, por que me chamas bom? Não há um bom senão Deus. E agora vai lá e se desapega desse ego, se desapega desse eu sou, se desapega dessa riqueza, se desapega aí, olha. E aí você vem. Primeiro vai lá e desce do salto, desce dos tamancos, sai do pedestal. Dá uma olhadinha para você. Tem espelho em casa? Tem, então olha no espelho. Você é bonito, mas aquele que é um pouquinho mais fofinho também é bonito. Você é alto forte, mas aquele que é um pouquinho mais raquítico, aos olhos do Senhor é uma bênção. O Senhor não vê como você vê, querido. O Senhor não avalia como você avalia. Quem já participou de processo seletivo aqui? Quem já participou de dinâmica de grupo, processo seletivo? Já participou? Já participou? Você ficou frustrado em ser eliminado? Você ficou decepcionado em não ter sido classificado para a próxima fase? Ficou, te frustrou, te desanimou? Você desistiu? Você imaginou como que é para Deus eleger? Porque a palavra de Deus diz que Ele te elegeu, Ele te escolheu. Você parou para pensar nos que ficaram de fora? Os que ficaram de fora, o problema dele. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é eleger a todos, porque a vontade dele é que todos se salvem. Mas olha só que interessante, que o Senhor elegeu a Israel, só que Israel não quis. O Senhor, Israel é o eleito de Deus, é o escolhido, foi um selecionado. Você não serviria, mas a misericórdia de Deus te alcançou. E agora você é eleito de Deus. Mesmo assim, o que Deus te dá? Ele te dá a liberdade de dizer: eu quero ser uma eleição. Porque a tua vida é um processo seletivo. Você vive constantemente elegendo as coisas. Você escolhe com quem você quer namorar, sim ou não? Você escolhe quem você quer entrar na tua vida.
Você escolhe quem você quer para ser seu amigo. Você escolhe aonde você quer morar. É óbvio que nem sempre isso ocorre no centro da tua vontade. Muitas vezes, pô, é o que deu para ser, né, Deus? Então, já que não dá para morar no X-Park, vai vir na Moreira mesmo. Já que não dá para namorar com a Jennifer Lopez, então vai aqui mesmo que tem aqui. Já que não dá para namorar com o Brad Pitt, então vai com o Severino mesmo. Agora, a nossa vida é um processo seletivo, sim ou não? Nós não vivemos selecionando? Sim. Eu quero o Lucas. Não é assim, né? Você falou, eu quero namorar o Lucas. Você não falou assim, né? Eu quero namorar o Marcos. Eu orei para isso. Você orou para isso. Agora, sabe qual que é interessante, Lucas? Você conseguir estar no centro da vontade de Deus. Amém. E para que isso ocorra, primeiro de tudo, eu preciso ser alcançado pela misericórdia de Deus, como nós temos aqui. E o 32 diz assim, olha, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. A misericórdia de Deus é só para alguns? É para todos. Mas aí, estando sentado, ouvindo o Marcelinho, é muito fácil você ficar, porque ele está falando isso, porque é simples. Porque ele está falando isso, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Quantas vezes, irmãos, nós subimos, nós saímos, né? Uma vez o pastor André falou para mim assim, Marcelinho, nós temos que ir lá, não lembro onde, buscar um pregador para vir aqui na igreja. Vamos. Não, quem falou, pastor, eu não vou nem protestar, estou indo, toma agora, vamos lá. Não foi, pastor? Vamos lá buscar um cara tão esquisito, que tinha levado tiro, tinha levado facada, não sei o que. O pastor mandou buscar, vamos lá, vamos trazer o cara para pregar. O pastor mandou. E depois eu tive que ouvir cobras e lagartos, irmãos. Eu vou desanimar. O pastor mandou, estou indo. Vou deixar de ser abençoado? Sim. Não quero saber, querido. Quero saber. Você sabe que muitas vezes nós temos tudo para desanimar. Nós temos razões suficientes para desanimar. Sabia? Nós temos razões suficientes para desanimar. E isso é necessário. É necessário, Beth, que haja as discordâncias. É necessário que haja o enfrentamento. Muitas vezes é necessário que as pessoas subestimem você. É necessário que as pessoas às vezes se sintam no direito até de julgar você por um deslize, uma falha, um erro seu. Tudo isso é necessário. É necessário isso, para que você atinja o nível de maturidade necessário, para que você cresça, para que você seja uma bênção. Glória a Deus. Como que eu vou dizer que esses meninos estão crescendo? Como você vai poder olhar, pastor Antônio, e dizer que o seu filho está amadurecendo? Porque você foi lá primeiro. Você amadureceu. Você cresceu. Você adquiriu conhecimento. Você adquiriu misericórdia disso tudo. E você tem condição de opinar e dizer, de orientar, de nortear a vida deles. Mas se você não foi lá, como você pode? Se você não atingiu o nível de maturidade, como que você pode nortear ele? É necessário o choro, é necessário a dor. Tudo isso é necessário, irmãos. Não precisa ficar, mas está vendo? Fulano falou isso de mim, mas hoje olha. Mas está vendo? Falaram isso, porque, sabe, todo tempo, porque disseram que a igreja não ia, porque disseram porque foram falar dos meninos, hoje está vendo? Irmão, fala da palavra de Deus. É isso que precisa. O necessário é falar da palavra de Deus. O que disse Filipenses 2:21? Nós
Colocamos? Vou junto com vocês. Filipenses 2:21 diz o quê? Que todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis, diz o 22, qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai, de sorte que espero enviá-lo a vós logo que tenha provido os meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. O que o apóstolo fez aqui, irmãos? Ele está enviando desbravadores. Desbravadores. Estou enviando desbravadores. Sabe para quê? Para quebrar isso. Os filipos estavam em quê? Eles estavam buscando aquilo que cada um queria, aquilo que cada um achava que era seu. Mas era preciso ensiná-los que primeiro precisava se buscar o quê? Cristo. As coisas do alto, as coisas de Deus. E eu vou enviar o desbravador. Eu vou enviar o desbravador. Quantos desbravadores o Senhor tem enviado na tua vida? Quantos desbravadores, irmãos, Deus tem colocado na tua vida? Para que você enxergue, para que você veja com os olhos de Deus. E pare de olhar somente para você, para o teu umbigo, para o teu eu, para aquilo que você acha. Eu considero assim uma bênção tudo que tem acontecido na vida das pessoas do ministério A. Cada um ao seu modo, cada um ao seu jeito, cada um dentro daquilo que Deus tem para ele. Porque não adianta, Marcos, eu querer que ocorra comigo exatamente como está ocorrendo com você. Porque a maneira de Deus tratar é peculiar com cada um de nós. É muito peculiar, Tiago. Não dá para dizer, não, olha, eu vou tratar com Marcos da mesma forma, eu vou tratar com o Eduardo. Não, o Senhor, Ele cuida de cada um de vocês como se fossem únicos. É incrível. Deus é incrível. Ele não trata a nós assim como, sabe como o tratador cria os bichos lá, que ele é o mesmo tipo de ração para todo mundo, o mesmo tipo de água para todo mundo, é o pasto igual para todo mundo. O Senhor trata cada um de forma particular, como se fosse único, como se fosse exclusivo. Ele é fantástico. Por isso que a grandeza de Deus ela é imensurável por conta disso. Porque Ele olha para você, Camila, e fala: olha, Camila precisa ser tratada dessa forma, para que ela seja uma bênção, para que ela fique na minha presença, para que ela seja uma mulher de Deus abençoada. Eu preciso tratar ela dessa forma. Eu tenho 2 filhos, irmãos, 2 filhos. Uma é mais marronzinha, e o outro é mais branquinho. E são muito diferentes. O jeito de cuidar de cada um deles é muito diferente. Mas o meu amor pelos dois é igual. Eu amo cada um de forma igual, intensamente. Mas eu não consigo tratá-los de forma igual no cuidado, eu digo. Não na distribuição daquilo que é de direito deles, é igual. Mas o tratamento não é igual. Eu não consigo tratar o Gabriel da mesma forma que eu trato a Maísa. Por que isso? Nós somos, irmãos, quando nós pegamos a família e olhamos para a família, nós conseguimos entender como Deus age no ministério dele, no reino dele. A grandeza, a soberania dele que está lá acima de tudo e de todos. E depois ele vem provendo, abençoando, cuidando, abraçando, dando a sua vida por nós. Porque é assim que um pai e uma mãe que temem a Deus age.
Se você perguntar, Marcelinho, você daria a tua vida pelo teu filho? Qual que você acha que seria a minha resposta? Eu daria. Pastor Antônio, você daria a tua vida pelo Israel? Com certeza ele daria. Fátima, você daria a tua vida pelo Jonas e pelo Lucas? Com certeza ela daria. Mas nós não queremos somente dar as nossas vidas por vocês. O que nós queremos como pai é que vocês aprendam a temer e obedecer a Deus. Esse é o papel do pai e da mãe que se submete e que tem ao Senhor. Não é, Teresa? E nós queremos enxergar isso. Nós queremos colher esses frutos, né? Eu quero que você que viu aqui vários depoimentos, de repente se cansou até, né? Falar, poxa, saí lá da minha igreja, saí lá da minha casa, vem aqui e fico ouvindo esse pessoal falando do ministério, do ministério, do ministério. Por que você acha que é importante valorizar esse momento, valorizar o ministério que Deus te deu? Seja ele do louvor, seja ele da oração, valorizar o ministério de Deus te constituiu. Eu quero que você abra a sua Bíblia, eu quero deixar só um versículo que está em Romanos 11, versículo 13, né? É muito rápido também. Quero que coloquem aqui, se possível, Vitória, Romanos 11, versículo 13. Eu quero só ler essa passagem rapidinho com vocês. Aleluia. Glória a Deus. Dê graças a Deus. O Jonas disse uma coisa aqui que eu achei muito interessante, né? Todos os ministérios têm os seus defeitos, né? Mas não tem uma carência por outro. Isso não é questão de ser partidário, meus irmãos. É só questão de você verificar como é importante você dar caráter para os jovens, para as crianças, para as pessoas que você vai ensinando, né? É muito triste, né? A gente ouviu outro dia, eu ouvi um dirigente de futebol falando assim: as pessoas trocam de igreja, trocam de religião, mas não trocam de time. Você está pensando que isso é utopia, mas isso é verdade. Sabe por que as pessoas trocam, né, de time, de religião? Por que eu tenho que pensar que o mundo é capaz de te dar um caráter que não deveria, e a igreja não consegue te dar o caráter de Cristo? Por quê? Eu tenho que pensar dessa forma. Sabe? As pessoas um dia estão na igreja, daqui a pouco estão lá fora. Por isso, querido, que é importante você entender que eu não quero, pastor Carlos não quer, pastor Antônio não quer que você seja como o pastor Antônio. A gente não quer colocar o teu jeitinho, o meu jeitinho, né? A gente quer que você tenha o caráter de Cristo. Pastor Antônio tem o jeitinho dele de pregar. Pastora Mariette tem o jeitinho dela, amorosa, do jeito dela, tem que ser do jeito dela. Pastor Ivone já tem um jeito dela bem diferente da pastora Mariette. Eu amo as duas. E eu sei que cada uma delas tem um papel delas no ministério de Deus. Né? Pastor Antônio vem aqui todo formal para pregar. Aí você fala assim: nossa, esse pastor aí deve ser bem. Daqui a pouco você está rindo, você sai rindo daqui. O jeitão dele, mas é o jeitinho dele. Bem, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus aqui, né? Bem o jeitinho dele, já passou a Deus. Vamos, é isso. E o Dudu já vem aqui. Glória a Deus. Cada um tem o seu jeito, irmãos. Né? E a pastora Ivone? Imitar a pastora Ivone é difícil.
difícil, pastor. Você sabe. Vamos glorificar Deus, igreja. Meu filho Israel, na Paula, meu filho Estevam, que está aqui, mas Deus está abençoando onde estiver. Meus netinhos Mirella. E a pastora Maria? Aí é difícil. Ela não fica brava comigo porque eu e a pastora Mariette é como se fosse irmãos. A gente cresceu junto. Uma vez ela me ligou e falou: Marcelinho, você é como se fosse o meu irmão. Também pensou assim, então considera agora, tá pastor? Pastora Mariette, irmãos, vamos parar, foi uma vez. Mas eu. Não vou conseguir. Vai. Não vou conseguir. Pastora Mariette. Vamos ler o versículo, eu vou tentar ler. Vocês são maus, vocês querem perder. Mas é uma bênção, irmãos. Cada um com o seu jeitinho. A pastora Leite com o jeitinho dela aqui. Cada um tem o seu papel, irmãos. Se fosse todo mundo igual, ia ser uma coisa tão sem graça, tão sem sal, tão sem gosto, tão sem sabor. Mas somos diferentes, cada um com o seu jeitinho. E assim nós compomos o corpo. Né? Diz assim: porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolos dos gentios, glorificarei o meu ministério. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Ele está valorizando aquilo que o Senhor incumbiu, aquilo que o Senhor capacitou a fazer. Você acha que os meninos não se alegram do ministério de louvor que Deus deu na mão dele? O pastor não se alegra do ministério que Deus colocou nas mãos dele? Porque se não for para a glória de Deus, ele não vai se alegrar, irmãos. O pastor Antônio não se alegra da incumbência que o Senhor deu a ele. O Marcos e o Tiago não se alegram da incumbência que Deus deu desse ministério, dessa competência, dessa capacidade que eles têm de cuidar dos jovens, de ministrar. E os meninos amam ele, irmãos. Lá em casa meus filhos falam: nossa, o Tiago e o Marquinhos é uma bênção. Nossa, como é gostoso você saber. E eu tenho certeza que isso alegra eles, porque eles fazem com alegria. A pastora Mariette vem aqui, minha esposa fala, que ela vem aqui orar de manhã, né? Você percebe que ela faz com alegria. Minha esposa disse que outro dia chegou, ela estava limpando as coisas, a bateria, os instrumentos, e eu tenho certeza que ela faz com alegria. E você não vai valorizar isso. Então você vai falar assim: puxa, é um monte de balela esses jovens ficar falando do ministério, é um monte de balela esses jovens ficar valorizando pessoas. Valorizar pessoas é valorizar a Cristo. Sabia disso? Porque a palavra de Deus diz assim: assim como você fizer a um desses pequeninos, é como se estivesse fazendo para mim. Chega de rechear o bolo, chega de confete. Porque é tanto confete aí no púlpito, é tanto confete. Por que você não glorifica a Deus? Que nós estamos valorizando as pessoas de Deus. Só abre a tua boca para criticar, parece um ranzinza, um chato. Seja uma bênção. Ah, de novo vai falar do fulano de tal, que abençoa de novo. Irmão, como tem gente chata. Mas graças a Deus que a misericórdia de Deus está acima de tudo isso. Amém, glória a Deus. Ninguém presta, ninguém serve. Talvez aquele que tem o português mais correto do mundo, aquele mais teológico, aquele mais técnico, aquele mais correto, talvez de vez em quando arranque um elogio dela. É difícil conviver. Por isso que temos Cristo. Amém. Porque Cristo, com a sua misericórdia, nos ensina a ter misericórdia. Glória a Deus. E nos ensina a aceitar as pessoas como elas são. Amá-las, respeitá-las, orientá-las. Glória a Deus. Para que de fato ocorra no meio do povo de Deus o que
que a Mari falou aqui, o que o André falou aqui. Eu me sinto abraçado. Mas é óbvio, ele deveria se sentir abraçado porque ele nasceu na igreja. Mas é impossível não amar o André. É impossível não amar Israel. Engano seu, tem gente que consegue não amar. Tem gente que não consegue ter amor. Tem gente que não consegue falar como você é uma bênção, como você está bonito. Oh, peraí, eu vou falar que eu estou bonito. Oh, peraí, você achou? Elogia aí, cara. Abre o coração. Sabe? As pessoas, elas andam por vista. Elas andam por vista. Mas nós sabemos o que nos move. Eu e você sabemos, nós que somos escolhidos de Deus, nós sabemos o que nos move. Nós sabemos o que nos sustenta. Nós sabemos de onde vem a nossa força, de onde vem o nosso recurso. Por isso não se intimide. Viu, Bruninho? Não se intimide não. Não fica com medo não. Está começando ali, vamos embora. É isso que Deus me deu, é aqui que eu vou começar. Amém. É para enxugar gelo, é para começar a embalar colchão, vamos embora, Senhor. É isso que o Senhor me deu? Vamos que vamos. Não se abre uma outra porta sem fazer bem feito onde você está. Primeiro faça bem feito onde você está. Comece aí. Seja uma bênção. Irmãos, eu sou falho. Eu erro. Eu sou um homem fraco. Mas eu temo ao Senhor. Eu procuro buscar a misericórdia de Deus para a minha vida todos os dias. Eu procuro fazer a vontade de Deus. Não é fácil. Às vezes a gente tropeça. Mas eu busco que a misericórdia de Deus esteja me alcançando. Eu fico feliz de ouvir o que o Jonas diz hoje, mas eu não posso falar que isso fui eu, não. Porque eu sei do papel da irmã Maria pelo Marcos e pela Michele. Eu sei do papel da Teresa pelo Marcos e pela Michele. Eu dei uma contribuição muito mínima. O papel maior foi deles orando, dos pais deles orando, orientando, pondo seu joelho no chão todo dia. Não adianta, pai, mãe, você falar assim, porque a igreja não ajuda. Por isso que meu filho não fica firme. O primeiro papel é seu. Como pai, como mãe, orar pelos seus filhos, orientar seus filhos. O Marcos, o Tiago, os meninos, eles vão sim ser uma bênção, eles vão ser fundamentais, com certeza. Mas você tem o seu papel maior. A tua responsabilidade. E por isso, irmãos, nós temos meninos, sabe, homens e mulheres aqui de caráter hoje, como é o Marcos, como é o Tiago, como é a Michele, como é o Wilson. Por quê? Porque eles tiveram a oportunidade e eles não disseram, não, eu não quero ser, eu não quero fazer parte desse processo. Eu estive, irmãos, semana passada eu fiquei 3 dias lá em Juiz de Fora para contratar algumas pessoas. Nós colocamos um anúncio no jornal lá, irmãos, para pagar de R$ 1.450 a R$ 1.600 para uma vaga de assistente administrativo. Nós ficamos espantados. Nós recebemos mais de 500 currículos, advogados, engenheiros. Aí eu comecei a bater um papo com os gerentes daquele lugar e falei, mas o que acontece? Aí ele falou, nossa, a cidade aqui tem várias universidades, tem bastante pessoas formadas e poucas oportunidades de emprego. Dos 400 currículos, tiramos 20 e eu fui para lá para fazer o processo. Até levei uns currículos para casa e comecei a ver lá os currículos. O Gabriel falava, não pai, mas isso aqui dá para chamar, não pai. Não pai, eu falei, Gabriel, tá olhando? Estuda. E estudando já está difícil. Então você, pai, mas você vai tirar essa, olha aqui, tem isso aqui. Assim, não tem estabilidade. Fica muito pouco em cada emprego. 2 meses ali, 3 meses aqui, 2 meses ali, 3 meses aqui. Tira. Bom, sobrou 20.
Chegamos lá dos 20, tiramos alguns para uma entrevista final. E a primeira pergunta que eu faço: você quer muito essa vaga? Você quer muito trabalhar aqui? Você se interessa? Irmãos, teve 2 que falaram: não quero, não. Não interessa. Você sabe o que significa isso? Muitas vezes Deus vai lá e tira você. Tira você. Mas você tem a liberdade de falar: não, eu não quero, Deus, eu não quero ficar nesse negócio de ficar lá na igreja sentado, ouvindo as pessoas. Vem um fala, vem outro fala, vem outro fala, vem um canta, vem outro canta. Eu não estou afim disso daí, não. Não quero isso daí, não. Acho que eu posso conseguir de outra forma. Deus te dá a liberdade de você querer ou não. E é assim. E aí dos 20 que estavam lá, a maioria: não, preciso muito, eu quero muito, porque nossa, era o meu sonho trabalhar numa empresa desse tamanho. Nossa, que lindo isso daqui, é tudo legal, não. E teve outros que falaram: não quero. Você sabe por quê, irmãos? Eu vou criticar quem não quer? Falar: poxa, de repente ele acha que ele pode ir para outro, ele pode ser feliz numa outra empresa. Eu acho que ele tem mesmo o direito de falar: não quero, e vou atrás. Agora, quando o Senhor te dá uma oportunidade aqui, se você falar: eu não quero, não tem outro caminho, não tem outra porta. Lá, os candidatos podiam falar para mim: eu não quero, e eles tentaram em uma outra empresa, tentaram uma outra carreira. Mas aqui não é uma questão de carreira, querido. Aqui é uma questão de vida ou morte. Ou você vem para a vida, ou você corre para a morte. Não é uma questão de: então eu não tenho opção, não, você tem uma opção. Só que a outra opção não é a vida eterna. A outra opção não é ter o colo de Deus. A outra opção não é você ter Deus para nortear as suas ações e a sua vida. A outra opção, ela não te dá razão, ela não te dá a condição de você ser norteado, de você ser coerente, de você ser uma bênção, amável, capaz de amar as pessoas. A outra opção não te dá isso. Ela não te dá. O que nós vemos aí é aquilo que nós lemos lá em Filipenses 2:21. Cada um buscando aquilo que acha que é seu. É isso que a gente vê no mundo. Cada um buscando aquilo que é seu. Eu quero o que é meu. Como se tudo estivesse resolvido. Ele pegando o que é dele e pronto. Está tudo resolvido, né, Teresa? Eu fui lá e peguei o que é meu. Eu quero o que é meu. Está resolvido? Não está resolvido. Foi resolvido para o jovem rico, o filho pródigo? Eu quero o que é meu, pai. Me dá o que é meu aí, eu vou. Eu quero o que é meu. Está resolvido? Só pegar o que é dele e ir embora? Não está resolvido, irmãos. Fica na presença de Deus. Busca temer ao Senhor. Busca fazer a vontade de Deus. Não queira ser o melhor que ninguém, melhor que as pessoas, querer subestimar as pessoas, querer ridicularizar as pessoas. Eu falo muito isso para o meu filho. Eu falo: filho, se você tiver que ficar rindo, fazer todo mundo rir, para alguém chorar, não vale a pena. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena chegar numa roda, contar uma piada para ridicularizar a Érica e para toda a roda dar risada. Vale a pena? Mas isso se aprende com o tempo, com o jeito. Nós não temos condição de aprender tudo de uma vez, né, Silvia? Nós vamos aprendendo gradativamente. Cada dia a gente aprende um pouquinho. Glória a Deus. Cada dia nós vamos galgando novas possibilidades. Eu fico feliz. Às vezes me sinto velho, eu me sinto sim, Thiago. Às vezes eu me sinto que realmente a idade está batendo. Né?
E aí a idade vai chegando, a habilidade já não vai ser a mesma, sempre, todos os dias. Eu quero ser um velhinho belezinha, viu, pastor? Aquele velhinho que pelo menos as pessoas tenham o prazer de sentar e ficar do meu lado e falar, conta uma história aí. Que é uma delícia sentar e ouvir você. Já que não dá para bater uma bolinha junto, tá? Meu filho falou, pô pai, vamos lá jogar bola. Eu falei, filho, não vai dar. Né? Mas a gente olha esses jovens, né? Como eu vejo a Thalita, puxa, a Thalita era uma pimezinha, né? O Eduardo lá, que é filho da Marluce, né? Puxa, eu vi esse menino na igreja, eu falava, meu Deus do céu, agora o cara já está um homem, né? E eu estou aqui, disfarçando os cabelos brancos. E aí a gente vai, irmãos, e a gente vai vendo que vocês estão crescendo, mas que seja na presença de Deus, que seja na graça e no conhecimento. E o Du me disse outro dia que eu estava aqui, né, saindo com os homens, né, eu falei, o Du falou, ô Marcelo, pô, eu falei, você passou umas notas peluquinha na praia, lembra? Há uns 20 anos atrás, não, 20 não. Brincadeira, mas eu me lembro que a gente foi pra praia no Luquinha, eu levei o violão e fiquei louvando lá e tal. O Luquinha ficou do lado, assim, ele sempre teve um zóio meio estatelado, assim. Ele ficou com aquele zóio assim, parecia uma corujinha assim, né? Só assim, e olhando, aí eu saí, irmãos, deixei o violão e foi lá, pegou o violão e ficou. Poxa, velho, eu tenho que ficar muito assim, que nota que é, Luquinha? Tá. E o Jonas já não aguenta mais me falar mal. Mas é isso, né, pastor Carlos? A idade vai chegando, as Ferrari vão passando, e a gente vai ali, pedalando e continuando. Mas é uma bênção. Mas não sai da presença de Deus, tá, jovens? Vocês têm um potencial incrível. Mas olha, saiba que nós somos sustentados pela misericórdia de Deus. Amém. A misericórdia de Deus, que foi a minha valência no ano passado, é a valência sua e vai nos garantir também na nossa. Mas que possamos, olha só, para que possamos se valer da misericórdia de Deus, é importante que haja temor, é importante que haja arrependimento, é importante que haja reconhecimento do senhorio de Deus. Amém? Amém. Eu quero convidar os jovens do Alvarenga, os jovens aqui do pastor, vem aqui rapidinho. É só para finalizar mesmo. Quero convidar os nossos músicos aqui também. Vem cá, vamos fazer uma. Vem cá, meninas. Eu quero que vocês descem aí, Thalita, vem cá. Não é um pedido, é uma ordem. Sabe quando eu falo, se não vier, eu músico. E deixa eu só chamar o Marquinhos aqui, esse que vai encerrar forte. Tiagão? Vamos ver cá, Tiagão. Todos os jovens que ensaiaram também podem vir.